Olá pessoal, aqui é o professor Aldemir. A aula de hoje é sobre a influência do iluminismo na Revolução Americana. E o que foi o iluminismo? Foi a raiz de muitas das ideias da Revolução Americana. Foi um movimento que se concentrou principalmente na liberdade de expressão, igualdade, liberdade de imprensa e tolerância religiosa. A Revolução Americana foi o período em que os Estados Unidos tentaram obter sua independência da Inglaterra. Eles foram influenciados por muitos filósofos, isso será discutido ao longo do ensaio. As ideias do iluminismo foram as principais influências para as colônias americanas se tornarem uma só nação. O que isso significa? Que os americanos pegaram as ideias do iluminismo, ou seja, criações de livros, poetas, pensamentos de alguns filósofos, e criaram uma rebelião, uma guerra contra sua colônia, ou seja, a Inglaterra, em prol de sua independência. Alguns dos líderes da Revolução Americana foram influenciados pelas ideias iluministas. Os colonos americanos não tinham esses direitos, e, em consequência, eles se rebelaram contra a Inglaterra pela independência. Na Declaração da Independência, Thomas Jefferson escreveu sobre os direitos naturais dos americanos, a vida, liberdade e a busca da felicidade. Essas ideias vieram do iluminismo, ideias levadas para a Revolução Americana logo depois. Montesquieu escreveu o livro do Espírito das Leis, que cobre muito a importância da separação do poder. Essa separação de poderes foi exemplificada nos 3 ramos da Inglaterra: legislativo, executivo e judicial. A Inglaterra garantiu que todos não tivessem nenhum poder absoluto. O livro foi traduzido para o inglês. Os colonizadores americanos podiam ler e incorporar seus ideais iluministas, como um equilíbrio de poder que proporcionava maior liberdade aos indivíduos. Colonos americanos queriam liberdade e acreditavam que a Inglaterra não deveria poder controlá-los no exterior. Jean-Jacques Rousseau foi um dos pensadores mais influentes durante o período do Iluminismo. Em 1772, Rousseau publicou O Contrato Social. Esse livro fala sobre como um governo poderia existir de uma forma que protegesse a sociedade e os cidadãos. John Locke argumentou que o poder de qualquer rei ou governo é derivado de pessoas que o contratam para obedecer às suas regras em troca de lei e segurança. Ou seja, só existem reis governantes, por causa das pessoas que votam nelas, que apoiam elas. E em trocas elas querem o quê? Lei e segurança. Esses argumentos são coisas que os colonos americanos queriam, mas não podiam sob o controle da Inglaterra. Portanto, os colonos americanos queriam independência da Inglaterra. Thomas Hobbes é conhecido por seu pensamento político. A saída desse estado desesperado é estabelecer contrato social e ter o estado em paz e ordem. Os colonos americanos acabaram recorrendo ao trabalho de Hobbes para justificar a aprovação da Constituição dos Estados Unidos. Logo depois que os Estados Unidos ganhou a guerra na Grã-Bretanha, Thomas Jefferson escreveu a Declaração da Independência. A Declaração da Independência afirmava que os Estados Unidos da América haviam conquistado a Revolução e que havia conquistado sua independência. Eles agora tinham liberdade para se tornar sua própria nação. Isso mostra que os ideais do iluminismo tiveram um impacto enorme nos Estados Unidos. Os ideais do iluminismo foram as principais influências para as colônias americanas se tornarem uma só nação. Montesquieu, Locke e Hobbes, ideias e pensamentos sobre a vida foram um grande impacto. Ou seja, levando-se em consideração que os ingleses criavam, alguns europeus também criavam pensamentos e ideias, os americanos incorporavam essas ideias e esses pensamentos
e abriu seus horizontes de possibilidades e acabaram exigindo sua independência da Inglaterra. Daí a importância de estudarmos, daí a importância de ler bastante, porque isso vai abrir sua mente para a liberdade. Bom, essa foi a aula de hoje. Tchau, tchau para você.